Senhor, meus irmãos, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, Senhor. Temos tido o privilégio de, reunidos na Tua casa, no Teu templo, adorarmos e bendizermos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Pai querido, agora pedimos que mais uma vez o Senhor use o Teu servo na ministração da Tua palavra, que os nossos corações estejam abertos, receptíveis à mensagem, Senhor, que nos será ministrada. Pai querido e santo, oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você que trouxe Bíblia, abra ela comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus, o qual escreve o apóstolo João em seu capítulo de número 4. João, capítulo de número 4, estaremos lendo do versículo 1 ao 4º versículo deste capítulo. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar pregando a sua palavra uma vez mais. Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso também de número 4. Aos que encontraram, digam amém. Os que não encontraram, digam escola dominical. Vamos fazer a leitura para remir o tempo. Está escrito assim em João capítulo de número 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Versículo de número 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Estarei repetindo o verso de número 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E você se assenta, glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, em um culto de conscientização missionária, não temos outro assunto para tratar, senão da importância do valor que uma alma tem para o nosso Deus. Da importância do valor que uma alma tem para o Deus que está no céu. Certa feita alguém disse que o maior feito da história da humanidade não foi o homem deixar a terra e pisar na lua, mas foi um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, largar o céu e pisar na terra. Quando nós olhamos para esse fato e olhamos para o texto que nós acabamos de ler, se você voltar alguns versículos comigo, em especial no capítulo de número 3, a partir do verso de número 22 em diante, você vai encontrar João Batista, você vai encontrar os seus discípulos, e você vai encontrar os fariseus tentando gerar uma contenda a respeito da obra que estava sendo feita, visto que após João Batista batizar o Cristo, ele vai sair para fazer a obra. Saindo então, ele começa também a batizar, se bem que ele não batizava como a Bíblia diz, mas os seus discípulos. E alguém vai dizer para João: olha João, aquele que você batizou, aquele que você desceu as águas do Jordão, aquele que nós vimos o céu abrir, o Espírito Santo repousar sobre ele em forma corpórea de uma pomba e uma voz gritar do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele também está batizando e está batizando mais do que você. Ele também está fazendo a obra e a obra está crescendo nas mãos dele. Olha João, o seu cargo está ameaçado. A sua função vai entrar em descrédito porque alguém está fazendo mais que você. Mas João olha para essas pessoas como todo bom servo de Deus e diz assim: olha, eu não me preocupo com o que está acontecendo, porque eu sabia que iria acontecer, porque ele vem depois de mim, mas já é primeiro do que eu. Eu batizo com água para o arrependimento, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. João olha para eles e fala: não tem problema, importa que ele cresça e que eu diminua para a glória do nome do Senhor. E Jesus então está fazendo aquilo para o qual ele veio na terra fazer, que é salvar almas, ganhar vidas. E no capítulo de número 4, em especial no versículo de número 4, nós lemos de uma necessidade.
Necessidade essa que nos diz que era necessário passar por Samaria, e quando nós vamos procurar essa necessidade, nós não encontramos essa necessidade de forma geográfica, visto que existiam outros caminhos para Jesus chegar aonde ele queria. Se nós olharmos para o versículo, ele não vai dizer que era necessário, ele vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Não é uma necessidade geográfica, mas uma necessidade pessoal. Jesus precisava passar por aquele lugar, Jesus precisava passar por aquele caminho, não porque simplesmente ele queria, porque necessidade muitas das vezes é aquilo que vai além do querer. Necessidade é aquilo que prevalece quando muitas das vezes eu não quero fazer alguma coisa, mas algo dentro de mim diz que eu preciso fazer aquilo. Muitas das vezes não quero, muitas das vezes não tenho vontade, muitas das vezes eu não desejo, mas preciso. É como você está num domingo na sua casa, deitado na sua cama, após uma tarde inteira de sono, seu despertador começa a gritar, e você olha e fala: não vou no culto, porque eu estou cansado, eu trabalhei a semana inteira, eu não quero ir. Mas dentro de você uma voz fala assim: você precisa ir. Isso é necessidade. Necessidade é aquilo que não dá para deixar para depois. Necessidade é aquilo que já não me causa, já não me dá mais opção de sair ou de fazer outra coisa ou fazer outra escolha, porque isso é uma necessidade que eu tenho, e se eu não fazer isso, eu não vou ficar bem. Então Jesus tem uma necessidade, que é passar por Samaria, necessidade pessoal, porque ele deseja se encontrar com alguém naquele lugar. Ele chega num deserto chamado Sicar, e ali ele despede os seus discípulos e manda com que eles vão até a cidade comprar algo para comer. E quando Jesus está ali, a Bíblia nos diz, no decorrer da leitura, você pode ler na sua casa, que uma mulher vai chegar junto a um poço chamado Poço de Jacó para tirar água. Essa mulher também tem uma necessidade, porque a sede também é uma necessidade do nosso corpo. Ela tem uma necessidade, mas Jesus também tem uma. Ela quer água, ela quer matar o desejo do seu corpo, ela quer matar o desejo que está lhe causando sede, mas Jesus também está ali, também tem uma necessidade. Ela deseja água e Jesus deseja ela. Ela deseja água, mas Jesus deseja ela. Só que ela tem uma necessidade e chega no lugar que Jesus está e não nota a sua presença. Ela tem uma necessidade, ela se esforça para alcançar a sua necessidade, mas ela chega no lugar que Jesus está, só que a sua necessidade faz com que ela não perceba quem está no lugar que ela também está presente. Não podemos cair nesse erro. As nossas necessidades não podem deixar com que nós nos esqueçamos ou não percebamos a sua presença na casa. As nossas necessidades não podem ser maior do que o Cristo que está no poço que nós viemos beber água todos os domingos. As nossas necessidades não podem ser maior do que o Senhor do poço. Ela chega e a necessidade é tanta que ela não percebe Ele, e ela joga o seu cântaro para tirar água. Só que se ela não percebe Ele, Ele fala com ela. Se ela não percebe Ele, Ele fala com ela. Quando ela está tirando água do poço, lançando o cântaro, Jesus olha para ela e fala assim: dai-me de beber. Ela se fecha, porque um judeu não se fala com um samaritano, como está escrito no texto. Ela olha para Jesus e fala: como sendo tu homem judeu pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque judeus e samaritanos não se comunicam. Jesus olha para ela e fala: se tu soubesse quem é que fala contigo, se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse quem é que está lhe dirigindo esta palavra, se você reconhecesse a voz que fala ao seu coração, você pediria de beber a mim e eu lhe daria uma água viva que faria dentro de você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus fala com ela, quebrando as suas barreiras, quebrando o preconceito, quebrando a religiosidade do tempo, porque Jesus tinha uma necessidade naquele ambiente. A necessidade de Jesus era aquela moça, a necessidade de Jesus era aquela mulher, a necessidade de Jesus era aquela pessoa. A necessidade de Jesus é você aqui nessa noite. A necessidade de Jesus é falar contigo aqui nesse culto. A necessidade de Jesus é falar para você que por mais que você tenha as suas necessidades, Ele tem algo maior e melhor para te oferecer.
É falar para você que por mais que você tenha as suas prioridades, Ele tem um plano na tua vida, na tua história e na tua casa. Por mais que você tenha os seus afazeres, os seus compromissos, as suas vontades, os seus planos e tudo aquilo que rege a sua vida, tudo aquilo que rege a sua história, tudo aquilo que levará você para um futuro que você deseja, um futuro que você busca, um futuro que você está construindo, Ele também tem algo para você, Ele também tem algo para a tua vida, Ele também tem algo para a tua casa, e por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Quando ela fala, quando ela ouve a Jesus, ela não acredita naquilo que ele está lhe propondo, devido às impossibilidades visíveis que ela encontra nele. Porque quando ele fala de água, ela olha para ele e fala: o Senhor não tem cântaro, o poço é fundo. Como que o Senhor vai me dar água viva para beber? Até parece que Jesus precisa dos nossos recursos para fazer alguma coisa. Até parece que Ele precisa da nossa ajuda para fazer algo. Até parece que a situação que nos norteia, as dificuldades que nos alcançam, as impossibilidades que chegam à nossa vida, são um empecilho para Ele fazer aquilo que Ele já projetou na eternidade para cada um de nós que está aqui. Nada que exista nesse mundo, nada que exista nessa terra, nada que exista na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é capaz de impedir o que Deus tem para fazer na nossa história. Vou falar de novo. Nada que existe na nossa vida, na nossa família, as dificuldades, os preconceitos, tudo aquilo que parece ser impossibilidade, é possível, consegue impedir o que Deus tem para fazer na nossa história. Quando Cristo fala com ela, ela se interessa e ela pede a água, Ele lança condicional. Quando ela fala: então me dá dessa água para que eu não precise mais vir nesse poço. Me dê dessa água para que eu não precise mais vir aqui num sol do meio-dia para tirar água. Jesus olha para ela e fala: vai e traz o seu marido. Vai e traz o seu esposo. Ela olha para Jesus e fala assim: não tenho marido, não tenho esposo. Jesus olha para ela e diz assim: disseste bem, porque 5 maridos tiveste, o que estás agora não é seu. Quando Jesus diz isso para ela, ela entende que não é qualquer um que está falando com Ele, porque tem coisa que Ele fala contigo que você compreende a sua grandeza e entende muito bem quem Ele é. Existem coisas que Ele fala com a gente que a gente entende a sua grandeza e reconhece muito bem quem Ele é, porque quando Ele revela para ela, ela olha para Ele e fala: vejo que tu és profeta. E quando ele entende quem Ele é, a sua religiosidade se manifesta, porque ela olha e fala assim: olha, os judeus dizem que é em Jerusalém que deve se adorar, mas nós os samaritanos dizemos que é aqui, em Samaria. Onde é que se deve adorar? Ele olha para ela e fala assim: olha, a hora vem e agora é, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É Jesus falando assim: não é em Samaria, não é em Jerusalém, porque a adoração de verdade não se limita pelo lugar que se encontra. A adoração verdadeira não se limita pelo lugar que estamos. A adoração verdadeira não se limita pela situação que nos alcançou. Quem é adorador, adora em Jerusalém, adora em Samaria, adora na bonança, adora na tristeza, adora na alegria, adora na dificuldade, porque a verdadeira adoração é extraída de um coração sincero, independente da circunstância que está nos norteando. E Jesus vai continuar um diálogo com ela. Mostrando para ela que aquilo que ela tinha como necessidade não a preenchia, que era relacionamento dentro desse texto. Você teve 5 maridos, o que tem agora não é seu. Você está bebendo dessa água faz tanto tempo e isso não te preenche, ao passo que quando vai um, vem outro. Quando vai um, vem outro. Quando vai um, vem outro. E nada muda, nada acontece. Você não chega a lugar nenhum e você está no mesmo lugar, ao passo de ser como uma mulher que sofre preconceito no meio da sociedade. Porque você tem que vir tirar água do poço meio-dia, que é no momento que não tem ninguém. Que é no momento que não tem ninguém para te ver, porque você tem vergonha de quem você é. Você tem vergonha da história que você construiu. Você tem vergonha do caminho que você trilhou. Então você prefere andar num horário que ninguém te vê. Eu conheço a tua história, Jesus está dizendo para ela. Eu sei quem você é. Eu sei os caminhos que você andou. Eu sei os traumas que você carrega. Eu sei as maneiras com que as pessoas te veem. Mas eu estou aqui, eu tenho algo para te oferecer nesse momento.
Eu estou aqui, eu tenho algo para te oferecer nessa hora. Eu estou aqui, eu tenho algo para fazer na sua vida nesse instante. Jesus está falando com ela. E o interessante é que quando Jesus fala com alguém, Ele não fala nos ouvidos. Quando Jesus fala com alguém, Ele fala diretamente ao coração. É por isso que quando Deus está falando com você, o seu coração está tremendo e você vai tendo vontade de chorar. É por isso que o texto da Bíblia sendo explicado parece que não é uma história de mais de 2000 anos atrás, mas parece a história que você está vivendo, a história que você está passando, as coisas que estão acontecendo e já aconteceram na sua vida. As suas escolhas te levaram aonde você está hoje. As suas decisões te levaram aonde você se encontra nesse momento. A sua história que foi escrita, ela determina a maneira com que as pessoas te olham do lado de fora, porque nós somos rotulados a todo tempo por aquilo que fazemos ou fazíamos. Mas eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Não importa o que aconteceu antes de chegar no poço, não importa o que aconteceu antes de se encontrar com Ele, não importa o que aconteceu, não importa a escolha que foi feita, não importa a maneira com que te olham. O importante é o que vai acontecer depois que Ele falar contigo. Vou falar de novo. Não importa o que vai acontecer, o que importa é o que vai acontecer depois que Ele falou contigo no poço. Ele vai mudar a tua necessidade, Ele vai mudar a tua prioridade, Ele vai mudar o teu... Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? É aqui que eu quero pegar o teu coração e falar para você. As tuas prioridades serão invertidas depois que Deus falar contigo. As tuas prioridades serão invertidas depois que Deus direcionar uma palavra para o seu coração, porque a vontade dele é melhor que a sua, a vontade dele é melhor que a nossa, a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável, e ele tem uma vontade para a nossa vida. Ele é movido pela necessidade de te encontrar, ele é movido pela necessidade de falar com você. Ele é movido pela necessidade de olhar para você e falar: não importa o que aconteceu, não importa a escolha que você teve, não importa os caminhos que você trilhou, não importa como estão te olhando, eu necessito de mudar a tua história, eu necessito de mudar a tua vida, eu necessito de escrever uma nova página para ti. Jesus está falando com ela, e ela está tentando entender, e ela olha e fala: o Cristo, o Messias, quando vier nos revelará tudo. Jesus olha para ela e fala assim: eu sou, sou eu quem falo contigo. Não, você não está aqui. Eu sou eu quem falo contigo, porque você está aí ouvindo essa palavra, o seu coração está tremendo, e você está orando e está pensando: eu preciso que Deus fale comigo de forma mais clara, eu preciso que Deus levante alguém, eu preciso que alguém coloque a mão na minha cabeça, eu preciso que alguém venha até mim e diga: assim diz o Senhor. Mas Deus está falando: eu já sou quem fala contigo, eu já sou quem fala contigo, eu já sou quem está falando com você. Porque Deus não está lhe contando nenhuma novidade. Tudo que Deus está lhe dizendo nessa noite, Ele já lhe disse, e nessa noite está lhe confirmando. Porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria algo e não faria, ou diria algo e não confirmaria. O problema da nossa vida está no contexto dessa passagem, a partir do versículo de número 31. Porque essa mulher recebe a palavra, sai para a sua cidade e começa a falar: eu encontrei alguém que é o Cristo, eu encontrei alguém que é o Salvador, eu encontrei alguém que falou comigo, a minha história foi mudada. Ela leva todo mundo até ele. Jesus, que tinha necessidade de passar por Samaria, fica ali mais 2 dias. Quando ele fica ali, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, ele começa a dizer, ele continua falando, ele continua pregando. A vida que ele transformou trouxe vidas também para serem transformadas por ele. A vida que ele transformou trouxe vidas para serem transformadas por ele. Você está entendendo o que Deus vai fazer depois que ele fazer uma obra na tua vida? A vida que ele transformou trará vidas para serem transformadas por ele. Ela traz, e Jesus começa a pregar, a ensinar. Jesus olha para eles e fala assim: levantai os olhos e vede, os campos já estão brancos. Vós dizeis que ainda faltam 6 meses para a ceifa, mas eu vos digo que os campos já estão brancos. Só que tem um detalhe: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. A gente sabe o que precisa ser feito. É Jesus dizendo assim: os campos já estão brancos, é hora da colheita. Todo mundo vê o que é para ser feito, mas vós ainda dizeis que falta 6 meses. É o Jesus que olha para ele e fala assim: a hora vem, mas agora é.
vem Noé. É porque a gente olha pensando assim, a hora vem, vai chegar o tempo. Mas Jesus olha para a gente e fala, não, agora é hoje, é agora, é o momento. Já é o tempo determinado e exato para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. A hora vem, é eu falando assim, amanhã eu faço, eu vou me preparar, eu vou mudar, eu vou assumir o compromisso, eu vou fazer alguma coisa. Jesus está falando, para de deixar para depois o que é para ser feito agora. A hora vem, não, agora é em que os verdadeiros adoradores se manifestarão para fazer a vontade do Pai. Jesus prega, ensina, fala, e o posicionamento de alguém traz mais pessoas para serem alcançadas por ele. O posicionamento de alguém muda uma casa, uma família, uma vida, porque Deus não fará em uma família se primeiro não fazer em um membro. Deus não fará em uma casa se primeiro não fazer em alguém. Deus precisa começar em alguém. É o mesmo Deus que olha em Gênesis capítulo número 6 e vê a depravação da raça humana e decide destruir a terra. Mas a Bíblia diz assim: porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o plano que era de destruição, o plano que era para acabar com a raça humana, começou de novo porque Deus achou graça em um homem. Deus começou de novo, Deus começou uma nova história, Deus começou algo novo, porque Ele achou graça em uma pessoa. E se Deus achar graça em alguém aqui nessa noite, se Deus achar graça em alguém aqui nessa hora, o lar que era alcoólatra tem libertação. A família que era aprisionada tem libertação. A família que tinha dificuldades tem providências do céu através da vida de alguém. Mas alguém precisa se posicionar como essa mulher se posicionou. Alguém precisa tomar uma atitude como essa mulher tomou. Ela vai buscar água, encontra a fonte. Ela vai buscar água, mas encontra a fonte. E quando encontra a fonte, ela vai embora sem cântaro. Ela vai embora sem cântaro, porque agora ela não precisa mais do poço, porque ela bebeu da água que ele tinha. E se alguém beber da água que ele tem, dentro de si fará uma fonte para jorrar para a vida eterna. É Jesus se levantando e dizendo: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, pois aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do seu. Então você não está comigo? Rios de água viva fluirão de dentro do seu. Mas irmão, eu vim aqui porque eu tinha uma necessidade como ela tinha. Eu vim aqui porque eu precisava de algo como ela precisava. Eu vim aqui porque eu estava procurando alguma coisa como ela também estava procurando. Eu tenho uma palavra para te dar. Além de Deus te dar algo maior, Ele vai te transformar em providência para a vida de alguém que precisa, a providência para a vida de alguém que necessita, providência para a vida de alguém que está necessitando de água. Eu não tenho muito tempo. Nessa noite Deus quer te transformar. Eu sei que você tem necessidade, eu sei que você precisa, eu sei que você necessita, mas Deus tem algo maior para te entregar aqui nessa noite. Deus tem algo maior para fazer na vida da sua vida e na sua casa aqui nessa noite. Deus tem algo maior do que o que você estava buscando aqui nessa hora. O que? Você veio buscar, mas Deus, além de te entregar algo maior, Ele quer te usar como providência para a vida de quem está lá fora. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu lar. Talvez você está pedindo uma providência de Deus, talvez você está pedindo algo da parte do Senhor, mas Deus não vai fazer através de você aquilo que Ele não fez em ti antes. Deus não vai fazer através de você aquilo que Ele não fez em você primeiro. E Deus está te chamando para beber dessa água nesse momento. Deus está te chamando para se deixar ser transformado numa fonte a jorrar águas vivas para aqueles que estão próximos de você nessa hora. Você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda não confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. E você quer fazer isso nessa noite.
É noite de se transformar numa fonte a jogar águas para a vida eterna. É noite de se entregar para Ele por inteiro, porque Ele não quer só fazer em ti, mas quer fazer também através da sua vida. Você deseja se entregar para Ele hoje? Eu preciso orar pela tua vida. Eu preciso orar pela tua história. Eu preciso orar por você que quer se decidir por Cristo nesse momento. A tua vida vai mudar como a minha mudou. A tua vida vai mudar como a de todos esses homens que estão aqui mudou. Eu peço à igreja que se coloque de pé nessa hora. Eu peço à igreja que interceda nesse momento. E você que quer se entregar para Jesus, você que quer entregar a sua vida para Ele, para que Ele possa cuidar da tua história, para que Ele possa mudar o curso da tua vida e escrever o seu nome no livro da vida, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu preciso orar por você para que Deus mude a tua história. É noite que Deus quer transformar você numa fonte de salvação. Dê um sinal com a sua mão. Eu preciso orar por você nessa hora. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, você que já aceitou a Jesus, mas precisa se reconciliar com Ele. Você sabe por quê? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu não posso ser muito extensa, a minha hora já deu. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele nessa noite? Eu preciso orar pela tua vida. Eu preciso orar por você. Deus falou contigo. E se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu preciso orar por você. Eu não posso deixar você sair daqui da maneira que você entrou. Dê um sinal com a sua mão. Eu preciso orar pela tua vida. Eu não posso ser muito extenso, irmão, a minha hora já foi. Essa oportunidade pode ser única para a sua vida, para a sua história e para a sua casa. E muitas coisas dependem de temos uma mão levantada se entregando para Jesus. Onde está a segunda pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Preciso orar por você. Onde está a segunda pessoa? Preciso orar pela tua vida. Eu preciso orar por você. Não saia daqui da maneira que você entrou. Deus quer te transformar numa fonte. Deus quer te transformar numa fonte a jorrar para a vida eterna. Deus quer salvar a sua casa e mudar a sua história. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo você ainda tem tempo. Meu viver é a luz que ilumina meu ser. Jesus está salvando aqui nessa noite. Sim, tem vida Cristo se entregando aqui nessa noite. Você ainda tem tempo. Venha. Venha. Saia do seu lugar. Venha. Venha e deixe Deus tocar em você. Venha e deixa Deus fazer uma nova obra na sua vida. Venha e deixa Deus mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Vem! Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Aleluia. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus tem uma obra para fazer na tua vida, venha. Jesus tem uma obra para fazer na tua vida, venha. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu. Ele tem perdão para você nessa noite. Cristo deu-me paz e perdão. Só conheci em canções que falavam. Onde está a segunda de ilusões? Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo
duas almas se entregando para Jesus nessa noite. Vem que Deus quer mudar a tua história, vem. Jesus Cristo. Onde está a terceira alma? Vem que Deus quer transformar a tua história. Temos duas almas diante do altar se entregando para Jesus. Deus quer mudar o teu viver, a tua história. Deus quer salvar a tua casa. Vem! Vem que Ele vai fazer uma obra na tua vida. Estende a tua mão para cá, estende a tua mão para cá. Estende a tua mão para o altar, para essas vidas que estão se entregando para Cristo. Eu vou dar um motivo para você dar glória. Pode orar. Nesse momento tem uma festa acontecendo no céu. Tem uma festa acontecendo na glória diante de Deus. Vamos orar, soberano, eterno e grande Deus. No nome santo e poderoso de Jesus, nós apresentamos essas vidas, ó Pai, que estão diante do teu altar nesse momento, se entregando para o Senhor, entregando a vida para ti, porque ouviram a tua voz, porque ouviram a tua palavra, porque foram tocados pelo teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados deles. Escreve o nome deles no livro da vida. Leva eles para morar no céu a cada dia, dando para eles força, ó Pai, para fazerem a tua vontade e se firmarem na sua presença, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode levantar. Ainda em pé, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos. Fiquem firmes com Jesus. Anota o endereço, por favor. E nós não podemos pedir aqui os irmãos Três Pontas sem mais um louvor, né? Enquanto vocês vão soprando o maravilhoso hino, nós vamos saindo devagarinho. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, nosso bendito Consolador, seja conosco, com todo o povo salvo na terra hoje e sempre. Amém. Terminado. Deus abençoe. Deus abençoe os internautas. Volte mais vezes. Amanhã tem culto, terça tem culto, e a obra de Deus prossegue. Deus abençoe.